Olá! Seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Hoje nós vamos começar o assunto de dinâmica. Provavelmente nós vamos ter umas 3 aulas só sobre esse assunto. A última aula nós vamos fazer um roteiro experimental. Então, como é que você faz para não perder nenhuma aula? Já sabe? Se inscreve no canal e ativa o sininho. E fica aqui até o final que você não vai se arrepender. Para falar de dinâmica, a gente tem que falar sobre Newton, as leis dele e tudo que ele estudou. Existe uma história, que na verdade é mais uma lenda, dizendo que ele estava sentado debaixo de uma macieira e uma maçã caiu em cima da cabeça dele e de repente ele descobriu tudo que a gente vai aprender hoje. Mas, gente, é bom vocês saberem que não é assim que as coisas funcionam na ciência. Não é de repente, não é de uma hora para outra. Se Newton percebeu que poderia haver alguma coisa com a queda de uma maçã ou não, não sabemos a realidade. Mas a verdade é que ele estudou muito para chegar onde ele chegou, para entender o que ele escreveu. E para isso, ele precisava pensar e se perguntar várias coisas. Então eu quero convidar vocês hoje a pensar. Vamos fazer várias perguntas nessa aula e aos poucos nós vamos respondendo juntos todas essas perguntas. Porque assim a gente vai entender como que Newton conseguiu chegar nas suas leis que são tão famosas hoje, ok? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: por que as coisas caem? Já pararam para pensar nisso? Tem a ver com gravidade, será? Mas o que é gravidade? Por que as coisas se movimentam? Por que carros se movimentam? A gente se movimenta? O que faz as coisas se movimentar? Será que isso tem a ver com força também? E por que elas param de se movimentar? Estavam se movimentando no momento e depois param de se movimentar. Tinha uma velocidade e depois a velocidade é igual a zero. Então, aos poucos, nessa aula, nós vamos responder todas essas perguntas. Bom, se a sua resposta para as perguntas anteriores foi força, que a força causa tudo isso, então o que é força? Já parou para se perguntar isso também? Conceitualmente falando, a força é qualquer agente externo que modifica o movimento de um corpo livre, ou seja, um corpo livre de forças, ou causa deformação num corpo fixo. Um corpo fixo seria um corpo que ainda não está deformado. E a força vai ser responsável por essa deformação que foi causada. A força também é uma grandeza vetorial, ou seja, ela precisa de sentido e direção na sua definição. A força vai ser sempre representada pela letra F, e a sua unidade é o Newton, em homenagem a Isaac Newton. Bom, gente, se a força é esse agente externo que modifica o movimento de um corpo livre, então a gente pode pensar que todo corpo que está parado e entra em movimento é porque houve a ação de uma força. Ou todo corpo que está em movimento e parou é porque também houve a ação de uma força. Então, desse pensamento surge a primeira lei de Newton, que diz que todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja a atuação de forças, fazendo com que ele mude seu estado. Então, se o corpo estava parado, ele só vai mudar com a ação de forças. Ou se ele estava em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque quando ele está parado, em repouso, quer dizer que a velocidade é igual a zero. Mas quando ele está em movimento retilíneo uniforme, quer dizer que a aceleração é igual a zero. Então, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele tem uma velocidade, mas que essa velocidade é constante. E ele só vai ter uma aceleração se houver a ação de uma força, certo? Então, vamos agora nos fazer outra pergunta. Todo o corpo que está em movimento está sob a ação de alguma força? E todo o corpo que está parado está livre de qualquer força? Já parou para pensar nisso? Então, para nos ajudar a responder a pergunta anterior,
vamos ver o que é força resultante. Se você já estudou vetores, você sabe o que é um vetor resultante, não é mesmo? Então, com a força, já que ela é uma grandeza vetorial, acontece da mesma forma. Nós temos que fazer somas de vetores. A força resultante pode ser representada pela letra R maiúscula ou pela letra F seguido de um R. Então, vamos imaginar que nós temos aqui uma mesa e nessa mesa eu coloco uma caixa. Veja que eu coloquei 4 forças nessa caixa, atuando nessa caixa, certo? F1, F2, F3 e F4. Mas essa caixa está parada. Mas como assim ela está parada e tem forças nela? Bom, a força 1, o módulo da força 1 é igual ao módulo da força 3. E o módulo da força 2 é igual ao módulo da força 4. Isso eu estou dizendo no desenho que eu fiz, certo? Pelo desenho, a gente pode ver que a força 1 e 3 têm a mesma direção e sentidos opostos. E que a força 2 e 4 também têm a mesma direção e sentidos opostos. Então, o que acontece quando eu faço a soma vetorial dessas forças? Quando nós fazemos a soma vetorial dessas forças, que é a mesma coisa que fazer a força resultante, nós vemos que as forças 1 e 3 se cancelam, assim como as forças 2 e 4 também se cancelam. Por quê? Porque 1 e 3 têm o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. A mesma coisa com 2 e 4, mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, quando o somatório de todas as forças é igual a zero, o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que é quando não tem aceleração. Ou seja, agora nós podemos voltar para a nossa pergunta. Então quer dizer que se o corpo não está em movimento, ele está livre de forças? Não, errado. Não quer dizer que ele não tem nenhuma força atuando sobre ele. Quer dizer que a resultante de todas as forças é igual a zero. Mas não quer dizer que não existe nenhuma força. Então, se o corpo está parado, não quer dizer que ele está livre de qualquer força. E se o corpo está em movimento, também não quer dizer que existe uma força sobre ele, porque ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, que é aquele que não tem aceleração. Então, se a ação de uma força vai fazer com que o corpo entre em movimento ou saia do movimento retilíneo uniforme, provocando nesse corpo uma aceleração, isso nos faz chegar à segunda lei de Newton, que diz o seguinte: quando um corpo de massa m é submetido à ação da força resultante, ele adquire uma aceleração, cuja direção e sentido são os mesmos. Então, a direção e sentido da força e da aceleração são os mesmos. A segunda lei de Newton é a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração também é uma grandeza vetorial. Então, tanto a força quanto a aceleração vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quando a força resultante é diferente de zero, ela provoca nesse corpo uma aceleração. Então, como eu disse para vocês, a unidade da força é o Newton. Mas o Newton ele é a mesma coisa que 1 kg, que é a unidade da massa, vezes 1 metro por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. Nós temos 2 tipos de força: força de contato e força de campo ou de ação. A força de contato é aquela que precisa ter um contato para passar a existir. Já a força de campo ou de ação, ela já existe. E para medir ela, você precisa estar no campo dela. Nós vamos aqui hoje ver um tipo de força de contato e um tipo de força de ação, ok? Então vamos começar pela força normal. A força normal é uma força de contato com uma superfície. Então, tudo que está sobre uma superfície está sob a ação de uma força normal. A força normal pode ser representada pela letra N ou F maiúsculo seguindo de um N. Então, vamos novamente ver a nossa caixa em cima de uma mesa. Então, a mesa é essa superfície e a caixa é o nosso objeto. Então, essa é a representação vetorial da força normal. É importante observar que a força normal vai ser sempre perpendicular à superfície. Vamos ver também a força peso.
A força-peso é a força de atração gravitacional. Esta é uma força de campo. A força-peso pode ser representada pela letra P ou pela letra F seguida de um P. A força-peso, na sua representação vetorial, vai estar sempre voltada para o centro da Terra. Vamos ver agora como a força-peso e a força normal podem atuar no mesmo corpo. A força-peso vai ser a massa vezes a gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade. Então, ainda é massa vezes aceleração, mas nesse caso, a aceleração da gravidade. Então, numa superfície plana, essa vai ser a representação vetorial da força-peso. Em um plano inclinado, considerando que a velocidade tem essa direção, a força-peso vai ser representada dessa forma, sempre com o sentido para o centro da Terra. Então, no plano inclinado, a força-peso pode ser decomposta em outras duas forças. Então, a gente considera o nosso plano inclinado como o eixo X e perpendicular a ele o eixo Y. Então, dessa forma, em um plano inclinado, a força-peso sempre vai ter duas componentes, uma em X e outra em Y. A força normal vai ser sempre perpendicular à superfície. Então, quando a superfície for plana, essa vai ser a representação vetorial da força normal e ela vai ter o mesmo módulo da força-peso. Em um plano inclinado, a força normal continua sendo perpendicular à superfície e seu módulo vai ser igual à componente y da força-peso. Vamos tomar cuidado com uma mania que a gente tem, que é sempre dizer quanto é o nosso peso. O que a gente mede na balança é a nossa massa, não é o nosso peso. Então, peso é diferente de massa. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, vamos tomar cuidado com esses vícios. Bom, gente, como eu disse no início do vídeo, essa é só a nossa primeira aula sobre esse assunto. Na próxima aula, nós vamos ver outras forças, como força de atrito, força elástica, força de tração. E na terceira aula desse assunto, nós vamos fazer o roteiro experimental. Então, se inscrevam e ativem o sininho para vocês não perderem. E agora vamos resolver nossa questão do Enem. Essa questão caiu em 2016. A figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa M, e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre a qual foi colocada uma massa M. Qual é a razão das massas M maiúsculo sobre M minúsculo? Gente, vamos começar a interpretar essa questão pelas figuras, ok? Elas sempre estão aí para ajudar. A gente consegue saber, só por essa primeira figura aqui, quem é a massa M, quanto ela vale, né? De um lado a gente tem massa M e do outro lado a gente tem 1 quilo, certo? Meio quilo mais meio quilo. E essa balança está em equilíbrio, é fácil de ver isso. Então, a gente pode dizer que o nosso Mzinho é igual a 1 quilo. Aqui nessa figura, nós não sabemos quanto é Mzão, mas nós sabemos que o peso aqui, ó, está sendo revelado, é igual a 4 newtons. E sabemos também a gravidade da Lua, que ele já está dizendo aqui. Então, temos dados suficientes para resolver essa questão. Então, aqui está anotado tudo que eu acabei de falar, não é isso? A massa de Mzinho, a massa de Mzão, a força-peso na Lua e a gravidade da Lua. Então, tudo está ou no enunciado ou na figura. Então, nós podemos aplicar essa equação para descobrir quem é Mzão, ou seja, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade na Lua. Então, substituindo, nós temos 4 newtons, que é a nossa força-peso, vezes o M, que nós vamos descobrir, vezes a gravidade da Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Podemos isolar o M, certo? Então, nós vamos ter que a massa vai ser 2,5 quilos, a massa de Mzão. Então, veja que a gente dividiu 4 por 1,6, metros por segundo cancelou com metros por segundo e sobrou somente o quilograma. Então, Mzão sobre Mzinho vai ser 2,5 dividido por 1, que é igual a 2,5. Então,
A resposta correta é a letra B, 2,5. Facinha essa questão, né? Não tem nada de dificuldade. Bom, gente, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ficado até o final. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Podem deixar também sugestões que eu vou ler com todo carinho e responder, ok? Curtam esse vídeo, compartilhem com quem também está estudando nessa quarentena. Se inscrevam e ativem o sininho para vocês não perderem nenhum detalhe. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!